Tudo bem, Tércia? Tudo bem, e você? Muito obrigado pela sua presença. Prazer é todo meu. Muito bom estar aqui conversando com você, mas eu tenho certeza que tem muita gente em casa que já pensou assim, não, morte não, falar sobre morte eu não quero. Muda o programa. Vamos trocar de canal. Não, não troque de canal, é importante, é importante. Você fala no seu livro, nas suas palestras, sobre como ter dignidade, você usa essa palavra, né? Dignidade nesse momento, os momentos finais da vida. Deixa eu aproveitar e até mostrar aqui, olha, o livro se chama Última Palavra, Decisões a respeito do fim da vida. Exatamente. É importante pensar isso então, Tércia, como a gente pode ter o fim da nossa vida de forma digna, de forma consciente. Porque normalmente o que acontece é que como a gente não quer morrer, a gente não toma nenhuma decisão, não se prepara. Então, às vezes, a morte pode ser súbita, às vezes a gente é assolado por um problema que a gente não sabe o que vai ser. E aí, essa responsabilidade fica para os filhos, fica para a esposa, para o marido, que já estão sentindo aquela iminente perda. Então, eu acho que não é justo nem para os familiares que já estão passando por essa confusão emocional e nem para quem vai. Porque durante a vida inteira a gente quer ter a última palavra em tudo que é assunto, né? Para mostrar vitória, para mostrar que a gente sabe mais, mas com relação à nossa própria vida ou ao fim dela, qual a importância que a gente dá? É interessante, você falou, né? A gente não quer morrer, então a gente não quer falar sobre a morte, mas tem outras coisas que a gente não quer e a gente fala sobre, né? Por exemplo, ninguém gosta muito de pagar a conta. Não. Né? Mas a gente se programa ali para conseguir fazer o pagamento das contas. Tem gente que não gosta de ir ao supermercado, mas vai. Agora, eu acho que a gente realmente, quem tem uma cultura cristã, quem é cristão, acredita que não foi criado para morrer. Então, acho que realmente isso não está muito no nosso DNA, né? A gente não foi criado para deixar de existir, então a gente não quer realmente nem falar disso. É muito maior do que a nossa vida. É verdade. Mas você fala de uma forma super tranquila sobre esse assunto. Será que isso é fruto desse tempo todo que você trabalhou como enfermeira, né? Você viu a morte de alguns pacientes muito de perto. Eu já vi mais mortes do que eu gostaria. E eu já vi mortes terríveis, que poderiam ter sido diferentes. Então, cada família que chega no hospital, cada família que chega na UTI, eles não sabem o que vai acontecer. Então, no livro eu falo qual que é a dinâmica hospitalar. Quando você levar um paciente, um ente querido para o pronto-socorro, o que vai acontecer? E tem coisas que você pode decidir agora que não vão interferir em nada. Se você, em caso de emergência, se você precisar receber, sei lá, choque, massagem cardíaca, o que quer que seja, mas que vai garantir para você, para quem honrar a sua decisão, que você vai morrer com dignidade, que o ciclo da vida vai se fechar como se fecha para todo mundo. Entendeu? Porque é bíblico. Em Jó 14:11 diz, assim como as lagoas secam e os rios param de correr, enquanto o céu existir, todos vamos morrer. Não é poético e ninguém quer saber dessa poesia. Ninguém quer saber dessa passagem, não. inclusive. Até o Filho de Deus, né? Não foi poupado, graças a Deus, porque aí nós temos salvação. Mas se a gente conversasse mais sobre isso, a gente ia ter uma posição mais serena a despeito do que a gente acredita. Porque às vezes a gente pode pensar, não, a vida eterna é uma maravilha, então eu vou estar tranquila, mas não está. Eu já conversei com vários pastores aposentados, eles têm medo de morrer, mas é por falta de informação. Então a informação está aí. Está aqui nesse livro, que pode ajudar todo mundo a se preparar para esse momento, ou, inclusive, pode ser uma leitura que possa fazer com que você ajude outra pessoa, né, a se preparar para esse momento. E existe um momento, você classifica esse momento como o momento de transição, né? Então você está vivo, está bem, mas aí existe um momento de transição para a morte. Algumas mortes proporcionam esse momento de transição. E é ali que é importante estabelecer todas essas questões que foram pensadas, conversadas, decididas, e aí vão ser colocadas em práticas. Algumas coisas pelo próprio paciente e outras pelos familiares. Porque na maioria das vezes, a pessoa quando chega ao fim da vida, se nunca conversou sobre isso, é como se fosse todo mundo pego de surpresa. Mesmo que aquela pessoa tenha um diagnóstico de uma doença terminal,
Quer dizer, diagnóstico de doença terminal, o nome já está dizendo, é terminal. Não vai durar não muito vai tempo. durar o tempo, entendeu? Você não vai viver para sempre. Mas a gente não quer, a gente espera por aquele milagre. Então, eu não sou contra milagres, eu acredito em milagres, mas eu acho que no fim da vida, muitas vezes a gente exige muito de Deus. Acho que a gente está aqui para, além de refletir a imagem dele, para defender a imagem dele. Então, por exemplo, eu não gosto quando o americano fala do Brasil, eu moro nos Estados Unidos. Eu também não gosto quando ninguém fica pressionando Deus para fazer alguma coisa, ele é soberano. Então, quando a gente planeja, a gente já vai se acostumando com a ideia. E não que agora vou esperar a morte, não. Mas quando chegar, eu já estou mais serena, entendeu? Com relação a isso. Aceitar que o ser humano tem essa finitude. Nesse ciclo. planeta é assim, tem um ciclo. Começo, meio e fim. Você fala, e isso pode ser até muito forte também para algumas pessoas, até um pouco polêmico, porque a medicina está aí para ajudar, para prolongar a vida, né? Nunca a medicina esteve tão avançada e as pessoas viveram tanto justamente por isso. Nos tempos modernos, né, obviamente. Mas você fala de que alguns tratamentos, às vezes, eles prolongam mais a dor do que de fato estão promovendo vida. Exatamente. Eu sou totalmente a favor de tecnologia e ciência, eu amo. De tudo que eu já fiz da enfermagem, UTI é a menina dos meus olhos. Então, eu gosto disso. Agora, eu acho que deve ser usado como um meio para se atingir a um fim, não como um fim em si mesmo. Então, às vezes, os médicos já fizeram reunião e tal, já explicou para a família que ali não tem jeito, mas eles querem que continue no respirador artificial. Depois de 2 semanas, faz traqueostomia e vai prolongando. Então, é uma linha muito tênue entre você prolongar a vida e prolongar a morte. Enquanto a família está precisando desse tempo para digerir o que está acontecendo com aquele ente querido, é o mesmo tempo que o ente querido está sofrendo em equipamentos artificiais. Então, eu pergunto, se ele pudesse falar naquele momento, o que ele diria? Então, antes que eu chegue nesse momento, eu quero já definir agora para os meus filhos ou meu marido não terem que definir por mim. Ah, não, eu amo tanto até, você deixa ela no respirador, vai vir um milagre. Não. Se os médicos falarem que eu não tenho chance de sobrevida, a não ser com equipamentos artificiais, eu não quero. Eu quero uma morte natural. Gente, como você é corajosa, hein, Tércia? Tô achando muita coragem, gente. É muito sofrimento. Você verdade. vê, eu perdi meu pai faz 7 meses, e eu tive essa conversa com ele, tive a oportunidade de prepará-lo dentro do que eu acredito e do que eu faço com os meus pacientes onde eu trabalho. Eu ajudo eles a tomarem a melhor decisão. Muitas vezes não no melhor momento, porque está ali no fim, entendeu? Mas eu conversei com meu pai 7 anos antes, ele ficou 5 anos sem querer tocar no assunto, mas quando ele quase morreu em 2015, ele disse, por que isso está acontecendo comigo? E eu tive a oportunidade de falar que a fragilidade vem com a idade e o que isso significa em termos daqui para frente. E eu falei, você tem 2 escolhas. Você pode continuar indo para o hospital, internações mais frequentes à medida que seu corpo vai ficando mais debilitado, até você morrer no respirador artificial, e aí todo mundo vai fazer tudo que a ciência tinha. Ou você sabendo que há essa degeneração do nosso corpo, você pode escolher ficar em casa, a gente contrata cuidadoras, você vai ter todo o conforto, não vai ter dor, mas vai estar no aconchego da família, entendeu? E viver nos últimos momentos, quando esse momento chegar. E ele escolheu isso. Mas mesmo depois da escolha dele, ele ainda foi internado 6 vezes. Ele queria viver. Quem não quer, né? Claro. Até eu. Até você. Até eu, que lido com isso todo dia. Agora, você estava falando sobre esse momento em que o paciente está ali vivendo só à base daquela tecnologia, aquele instrumento hospitalar que está fazendo alguém sobreviver. Muitas vezes, esse tratamento ele está sendo mais importante realmente para os familiares do que para o próprio paciente, né? Exato. Eu entendo que tem 2 lados aí. Tem o lado da família que não está querendo perder de forma alguma e claro que vai usar todos os recursos disponíveis e se tivessem outros, iria se utilizar deles para que aquela pessoa continuasse viva. Exato. Mas tem também aquela coisa de ter que tomar a decisão por outro. Exato. Por isso que tem que tomar agora, depois que adquirir o livro. Porque aí você lê e você toma a sua.
Porque no final, o amor que eu tenho que demonstrar para o meu ente querido que está prestes a morrer, não é pensando no meu amor por ele, é um amor altruísta. Por que eu vou prolongar o sofrimento do meu pai? Ele está definhando em cima de uma cama, ele já está assim há meses, entendeu? Então é um amor altruísta, é o amor do pai para com o filho que nos salvou, é um amor altruísta. No caso, não foi para evitar o sofrimento de Jesus, mas foi para nos dar a vida eterna. Então, a gente, com esse amor altruísta, a gente permite que a pessoa tenha um pouco mais de dignidade para morrer. E assim, a gente está conversando aqui muito sobre essa história da gente se preparar fisicamente, né? Bom, eu já não consigo mais sobreviver, meu corpo está extremamente debilitado. Situações extremas. Agora, existe toda uma preparação também financeira, tem questões de herança e tudo mais, que muita gente não quer conversar sobre isso, né? Mas eles conversam com mais facilidade sobre o dinheiro. Do que sobre a coisa eles fazem testamento e tudo mais, entendeu? Mas o testamento vital, que é o que eu proponho no livro, as pessoas não se preocupam. Quer dizer, o dinheiro acaba tendo mais importante do que a minha vida. A minha vida é tudo que eu tenho, é o meu asset, né? Tudo que eu tenho é a minha vida. Então, eu não posso deixar na mão de outra pessoa para decidir. É que eu acho que o que acontece é assim, o testamento material, eu penso assim, né? Bom, isso aqui é para quando eu morrer. Isso. Tá lá, muito distante, né? Mas quando você faz o vital, você fala assim, eu tô vulnerável. Eita, agora pode acontecer. Comigo. E a gente está falando de fim da vida dentro de uma linha mais natural. Exato. Então, pessoas que morrem tendo vivido muito tempo. Isso. Agora, e quando a gente vai falar da morte de uma pessoa muito jovem? É muito triste. Eu acho que é mais complicado ainda, né? Eu acho que não é natural um pai enterrar um filho. E eu oro a Deus para Ele me dar um coração receptivo se isso acontecer com um dos meus filhos. Porque realmente é muito triste. Mas às vezes as pessoas morrem não é em decorrência de doença. Eu já vi muitos casos de garotos de 28 anos que morreram de overdose. Aí tem a morte cerebral. Entendeu? É muito dramático você ver que seu filho está ali, mantido com equipamentos artificiais, e no momento que você desliga, ele se vai. Então, tem mortes horríveis, tem mortes súbitas, tem mortes de acidentes de carro, tem muitas mortes terríveis, mas na eventualidade de alguma dessas coisas acontecerem comigo, se eu tiver um derrame e eu ficar tetraplégica e não conseguir respirar sozinha e tal, eu quero ser mantida artificialmente. Tem casos de pessoas que estão 7, 10 anos, não sabem o que se passa em volta, estão sendo alimentadas por uma sonda. Eu não julgo a decisão de ninguém, mas eu quero dar opções para cada pessoa decidir o que é melhor para ela. E aí eu honro aquilo que a pessoa decidiu, entendeu? Você fala também de que não é só esse momento de falar sobre morte, ele não é apenas médico, né? Não existe só a ciência aí, existe o lado psicológico e o lado espiritual que precisa ser muito bem trabalhado também. Exatamente, e para isso que hoje, aqui mesmo no Brasil, existem os cuidados paliativos. O médico de cuidados paliativos, ou a enfermaria ou a clínica de cuidados paliativos, eles não vão tratar da doença, eles vão tratar do doente, eles vão tratar dos sintomas, sintomas físicos, sintomas emocionais, sociais e espirituais. Porque às vezes não é porque uma pessoa não tem um vínculo religioso que ela não tem necessidade espiritual. São duas coisas diferentes. Às vezes na admissão do paciente a gente fala, tem alguma religião? Ele fala, não. A gente fala, isso aí também não vou nem puxar o assunto, mas todo mundo tem uma necessidade espiritual. Então, a gente tem que sempre lembrar disso, né? Então, as pessoas, quando a gente fala em cuidados paliativos, falam, não estou morrendo ainda, mas não é isso. Às vezes, a medicina paliativa trabalha paralelamente com a medicina normal, que tenta curar, entendeu? Mas se é um caso terminal, ou se é um caso que você sabe que a coisa vai evoluindo, lentamente ou não, por que não convidar a medicina paliativa e andar junto? Quando, por exemplo, se eu tiver um câncer, eu cansar de fazer químio, radioterapia e tal, eu já tenho a medicina paliativa aqui cuidando dos meus sintomas e essa transição vai ser mais tranquila.
da medicina curativa para paliativa total, entendeu? Mas em muitos casos elas trabalham juntas e a pessoa ainda vive 10 anos, 15 anos. Então o nome paliativo não é para apavorar ninguém, é uma coisa boa. Mas e onde que a gente busca esse tipo de tratamento, esse tipo de médico? Olha, vocês podem fazer pesquisa no Google. Eu sei que o Hospital do Servidor Público Estadual em São Paulo tem uma enfermaria só para isso, entendeu? Então, Então o nome é medicina paliativa. Paliativa, exatamente. Então, vocês podem procurar e tem outros serviços, eu não tenho muita informação sobre aqui na região de Campinas, mas eu tenho certeza que tem e vai ter cada vez mais profissionais dessa área, porque a longevidade no Brasil é uma realidade. Então, é uma coisa que a gente não pode não comentar ou não se preparar, porque está aí, né? Uhum. Graças a Deus, o pessoal está vivendo mais. Minha sogra, ela já tem 100 anos. E ela, há mais de 20 anos, falar em preparo, ela já contratou a funerária, já pagou tudo o traslado do caixão dela, desse estado para aquele estado onde ela quer ser enterrada. Então, eu acho que muitas vezes vivendo num nursing home, numa clínica de idosos, lhe dá mais a perspectiva de que a vida tem começo, meio e fim. Porque você vai vendo as pessoas. Exatamente, né? E um assunto que ainda é muito pouco comentado, mas que faz toda a diferença quando a gente está falando sobre esse assunto, é a própria doação de órgãos. Exatamente, E nós, da nossa religião adventista, nós primamos tanto pela saúde, né? Então, quando eu dou palestra, eu gosto de perguntar: quando a morte não for mais, quando a vida não for mais uma opção para você, o que você vai fazer com seus órgãos? Porque é muito órgão bom, bem cuidado, vegetariano, entendeu? Tudo aquilo. Muito fígado bom, sem bebida alcoólica. E pensar que esses órgãos estão sendo enterrados, talvez por um misticismo de que quando Jesus voltar, as tumbas vão se abrir. Ele não precisa de nenhuma matéria-prima, porque teve muita gente que já morreu queimado e outras coisas. Então, ele não precisa disso. Saber que uma pessoa, eu posso salvar a vida de 8, entendeu? 2 rins, 2 pulmões, um coração, um fígado, um pâncreas. Faltou um. Bom, tem as córneas, Córneas ainda, pele, mas tem um outro órgão, não estou lembrando. Os intestinos, entendeu? Então, poxa, para essas pessoas que precisam de um órgão, é a única opção de vida, é esse órgão. Então, eu acho que mesmo que seja uma morte trágica de um filho meu, se ele disser que ele quer ser um doador, entendeu? É uma maneira de eu saber que ele morreu, mas que mesmo não estando mais entre nós, esse amor sem fim fez com que outra pessoa vivesse. Claro, e olha, os dados desse ano dizem que no Brasil tem 35 mil pessoas na fila esperando algum tipo de órgão. Então, quantas pessoas poderiam ser ajudadas se a gente se programasse, pensasse um pouco mais nisso? É uma questão de educação, né? De a gente conversar sobre o assunto, as pessoas estão abertas, mas falta oportunidade. Eu estou aqui para dar oportunidade. Olha, Tércia, você falou da morte e eu senti leveza. Não senti um peso aqui de falar sobre esse assunto. Pois é, gostei. Não sei se você em casa aí sentiu a mesma coisa. Eu senti que a Tércia falou com leveza aqui sobre um assunto que é tão tabu e tão pesado, né? Deixa eu falar que tem o livro aqui, Última Palavra, como eu disse, e tem o site da Tércia, é terciasoaressharp.com. Para quem está vendo a gente aqui na televisão, tem o vídeo, tem o GC aqui embaixo, terciasoaressharp.com. Tércia, muito obrigado. Nada, foi um prazer. Obrigada pela oportunidade.